Seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical online. A gente está tendo essa possibilidade de fazer essa escola online para que a igreja não pudesse perder os conteúdos que são dados, né, em nossa escola bíblica. E antes de a gente começar com a aula sobre o Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo que foi dada pelo nosso pastor Rony, eu gostaria de deixar algumas dicas para você, para quando você for assistir as outras aulas, você ter mais eficiência, né? Ter mais conseguir absorver mais coisas. Primeira coisa, se você tiver com o seu celular e sozinho, use o fone de ouvido, tá bom? Use o fone de ouvido. Sempre coloca um papel e uma caneta próximo de você. Sempre coloca um papel e uma caneta próximo de você. Coloca um copo d'água, tá? Do seu lado, para que você não perca. Você pegue o celular, né? Ou então você saia do computador para você perder esse tempo, tá? Use todo o tempo para você escutar. E outra coisa que a gente talvez a gente não é acostumado, né? A interagir. Como a gente está num vídeo no YouTube gravado, você pode dar um pausa, caso tenha alguma dúvida, dá uma pausa e escreve nos comentários a pergunta. Porque a nossa equipe vai estar olhando as perguntas para a gente poder estar respondendo tudo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, gente, fica com Deus e tenha uma boa aula. Aprendam mais do Senhor, em nome de Jesus. Olá, amados, graça e paz, boa noite. Hoje nós estamos com mais uma aula para crescermos no Senhor, desfrutarmos daquilo que Deus tem preparado para nós, né? E é um passo a mais para que você possa crescer. A aula de hoje é a identidade do Espírito Santo. Falar da pessoa do Espírito Santo, vamos mostrar. Se bem que o Espírito Santo, a gente vai falar aqui para provar biblicamente para os irmãos a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é testificar, é sentir. Então, à medida que você crê, você vai sentir aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós. Amém? Mas vamos orar primeiro? Gostaria que você fechasse os seus olhos aí por um instante. E se você nunca foi tocado, nunca foi batizado pelo Espírito Santo, gostaria que você almejasse isso, desejasse isso. O primeiro passo para conhecermos o Espírito Santo é desejar. Ele precisa ser desejado por mim e por você. Amém? Então vamos lá? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos posicionamos nessa noite diante do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa interagir conosco através do Teu Espírito Santo, falando ao coração dos homens, falando aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento e quebrando toda a barreira da incredulidade, quebrando toda a barreira da dúvida, quebrando toda a barreira da insensibilidade. Mas todos nós que fomos chamados pelo Senhor, fomos chamados através do Teu Espírito Santo. Nenhum homem sobre a terra até hoje foi chamado sem o Teu Espírito Santo. Então, pelo Seu amor manifestado sobre nós e pela Sua misericórdia, mais uma vez eu peço a intervenção do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa falar no coração dessa pessoa, para que venha testificar, para que ela venha entender qual é a parte mais importante da sua vida, que é chamada de Espírito Santo. Amém? Amados, aqui não dá para nós falarmos tudo aquilo que é a pessoa do Espírito Santo, né? Até porque o Espírito Santo, como pessoa, ele tem história. Ele está com a humanidade desde Gênesis, da criação do homem, desde que a terra era sem forma e vazia. Então, desde lá, vemos a ação do Espírito Santo, né? Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Pastor, mas quem é a Trindade? A Trindade, irmãos,
não é conhecido como bíblica. Não é bíblica falar de trindade. Mas nós, no estudo, nos induz a crer na trindade, porque nós passamos por 3 eras. Nós passamos pela era Deus Pai, Deus Filho, e agora estamos vivendo a era Deus Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. É Deus em nós. É a pessoa de Deus manifestada em nós. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como eu e você. Assim como nós temos esse sentido. Estamos conectados com Deus. Assim é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele possui todos os atributos de Deus. Todos os atributos. Então não tenha dúvida, não tenha medo de se relacionar com o Espírito Santo como Deus. O Espírito Santo é Deus e ponto final. Né? Antes que haja qualquer dúvida, antes que haja qualquer variação de pensamento aí no seu coração, eu quero que você entenda claramente que o Espírito Santo é Deus. Assim como o homem é um ser triuno, né? Nós também cremos que Deus também tem essa triunidade. Né? Mas falar, pastor, mas como assim? Deus também é carne? Jesus se manifestou como carne. Então a parte de Deus como carne está manifestada em Jesus. Né? A parte de Deus como Espírito está manifestada no Espírito Santo de Deus. E a pessoa de Deus é essa que nós nos relacionamos com ela, é essa que te chamou, é esse que nos amou, é esse que nos comprou, é esse que nos alcançou. Amém? Então, para que haja uma clareza no meu e no seu entendimento da pessoa do Espírito Santo, da identidade e dos atributos do Espírito Santo, vamos discorrer alguns textos aqui. Vamos discorrer, primeiramente, entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não veio do acaso, ele não veio apenas em Jesus, na descida de João Batista após o batismo. O Espírito Santo, ele está na história do cristianismo desde o princípio, desde a criação, quando a terra sem forma e vazia, Gênesis capítulo 3 ali. Então nós vemos a ação do Espírito Santo, Gênesis 1, aliás. Então nós precisamos entender que a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Nós precisamos entender e deixar bem claro que o Espírito Santo não é acontecido no Novo Testamento. Mas nós temos um grande defensor do Espírito Santo no Novo Testamento, que é Paulo. Paulo, ele deixa bem claro em Romanos, em Coríntios, em Éfeso, em Gálatas. Ele passa a discorrer sobre tudo isso. E um testemunho forte que nós temos é de testemunho de João. Né? João deixa bem claro isso. Quando João começa a discorrer sobre Jesus, lá no João capítulo 14, a partir do verso 16, que diz que a promessa do Espírito Santo para nós. Vamos abrir lá, para não ter dúvida? João capítulo 14, verso 16 em diante. João 14, 16 em diante, diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o Conselheiro, ou Consolador, para que estar convosco para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês para sempre. Então precisamos entender que, primeiramente, o Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós nesses dias. Eu gostaria que você interagisse conosco na aula, fizesse perguntas. Vamos deixar, tem o link aí embaixo, para você compartilhar essa palavra com outras pessoas, essa aula. E eu gostaria que você participasse o máximo possível, fizesse perguntas. Nós temos aqui uma equipe de pastores, e temos o Paulinho, Eliomar, pastor Valdo, pastora Soneide, pastor Marcos, eu, para tirar as dúvidas dos irmãos, né? Nós precisamos crescer, não só como igreja, mas crescermos também como indivíduo, crescer na nossa capacidade mental, não apenas na capacidade teológica, que é de teoria sobre Deus, mas na nossa capacidade mental. O Espírito Santo trabalha sobre isso, amém? Então, o primeiro passo para nós
falarmos aqui do Espírito Santo, personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, nem uma energia ou uma personificação do poder de Deus. Ele é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia é generosa em apontar essa realidade para nós. Então existe uma realidade bíblica que nos aponta para isso. Precisamos estar atentos sobre isso. O Espírito Santo possui atributos pessoais. Quais são esses atributos pessoais, pastor? O primeiro atributo pessoal, como pessoa do Espírito Santo, é a inteligência. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios. Eu vou abrir aqui porque do Paulinho ali está meio longe para eu enxergar. 1 Coríntios, acho que dali do Paulinho vai dar para eu enxergar. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, 11 até o 13. Amém? Porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém? E a nós não temos recebido, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que é por meio de Deus nos foi dado gratuitamente. Dito isso também, falamos não em palavras ensinadas à sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Então ali, Paulo começa a falar sobre nós aos Coríntios, sobre as coisas discernentes do Espírito, que o Espírito discerne todas as coisas. Mas se você tem outra tradução aí, vai ter João Ferreira de Almeida, que vai estar traduzida as coisas discernentes do Espírito. Então nós precisamos ter discernimento. O Espírito Santo, o primeiro atributo dele é a inteligência. Ele entende as coisas de Deus. Quem entende o Espírito do homem senão o homem? Quem entende o Espírito de Deus senão Deus? Então, o Espírito Santo é uma pessoa da pessoa de Deus manifestada. Não sei se dá para entender aí. O Espírito Santo é o próprio Deus manifestado em nós. Amém? Segundo atributo do Espírito Santo tem emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30. Então nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 30. Vamos lá? 4:30. Abra aí a sua Bíblia. Acompanha aí. Amém? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está falando aqui aos Efésios algo de muita importância, porque o povo de Éfeso começou a se desviar do propósito eterno de Deus. Mas o povo precisava entender que eles foram convencidos pelo próprio Espírito Santo. Fomos chamados pela pessoa do Espírito Santo. Algo que eu quero deixar bem claro para você que está aí nos assistindo, é que desde o princípio nenhum dos homens que se achegou a Deus por outra forma, se não for pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus Pai está desde o princípio. Ele é a fundação, ele é o alfa, o ômega, o início, o meio e o fim. Ele é o começo de tudo, ele é o princípio de tudo. Antes dele não existia nada. E depois dele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Né? Vão surgir algumas perguntas aí. Quem criou Deus? Provavelmente quem criou o Espírito Santo não foi criado. Ele é Deus, ele existe desde o princípio das eras. E o homem nunca vai ter essas respostas. Então, fique tranquilo que nenhum homem vai conseguir ter essa resposta. Amém? Mas a terceira
A terceira atributo do Espírito Santo, no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 3, é quando Paulo começa a navegar com seus companheiros e viajar pela região de Frígia, da Galácia, na qual o Espírito Santo impediu com que eles fossem pregar o evangelho ali. Irmãos, até parece uma loucura, né? O Espírito Santo impedir que alguém fosse pregar. Mas isso, o Espírito Santo tem vontade. Então você que está assistindo essa aula, você foi convencido primeiro por ele. Porque ele é o único que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Então vamos contar, vamos caminhar. Esses são os atributos pessoais do Espírito Santo. Próximo passo, o Espírito Santo tem atitudes de uma pessoa. Essas atitudes de pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, no verso 8. O Espírito Santo é uma pessoa. João 16, 8. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Olha para você ver, ele é uma pessoa. Nós precisamos entender. Ele convence do pecado. Segundo, como pessoa, ele guia os crentes à verdade. João 16, 13. Olha, ele guia as pessoas pela verdade, que diz assim: mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, mas falará apenas do que ouvir, lhe será anunciado o que está por vir. Então entenda isso, o Espírito Santo, como pessoa, o segundo aspecto dele é o poder guiar os crentes. Amém? Vamos lá. Realizar milagres. Irmãos, todos os milagres na Bíblia foram realizados por intermédio do Espírito Santo. Todos. Todos. Se você vai falar assim, não, pastor, só no Novo Testamento, não. Desde o princípio, o Espírito de Deus. Se você for história de Davi, se você for história de outros homens, o Espírito de Deus estava ali. Amém? Logicamente que temos algumas histórias com intervenção dos anjos, com a ação de outras coisas, mas o Espírito Santo estava ali como pessoa. Amém? Vamos lá. O terceiro aspecto do Espírito Santo. O Espírito Santo recebe instruções que somente uma pessoa poderia receber. Amém? O Espírito Santo tem instruções para que ele haja. Nós precisamos dessas instruções. Então vamos lá. Primeira instrução. Deve ser obedecido. Atos 10, verso 19. Então, quando o Espírito Santo vai te convencer, ele começa a dizer isso. E quando Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse: Simão, 3 homens estão à procura. Abre a porta, eles vão estar lá, eles vão te encontrar. Eu os enviei. Olha para você ver, há um enviar de Deus para isso aí. Então o Espírito Santo, ele tem o poder de ser obediente. Nós precisamos obedecer ele. Parte B. O poder pode-se mentir a ele? As pessoas pensam que não pode mentir para o Espírito Santo. Mas as pessoas pensam que não pode se mentir ao Espírito Santo. Mas alguns estudiosos acreditam que sim. Que diz assim: e não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Atos 5:3. Nós precisamos entender isso. Ó. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto que você mentisse ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então Ananias e Safira, vocês já sabem da história, mentiram e morreram, né? Infelizmente aconteceu isso com eles. Mas eu quero dizer para você, não minta para o Espírito Santo, seja sempre sincero como pessoa. Amém? E vamos lá. Depois de mentir, terceiro, pode ser resistido. Abra a sua Bíblia lá em Atos 7,
Atos capítulo 7, versículo 51. Atos 7, versículo 51. Vamos começar, amém? Diz assim: povo rebelde e obstinado de coração, de ouvidos, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistindo ao Espírito Santo. Por isso que quando ele diz lá, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a sua voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, as pessoas também podem resistir ao Espírito Santo. Infelizmente, as pessoas podem resistir ao Espírito Santo. Mas existe uma doutrina chamada graça irresistível, que em um determinado tempo a pessoa vai se converter pelo chamado, porque ela pertence a Deus. Amém? Mas não quero me deter nisso, quero me deter na aula que foi pré-estabelecida aqui pelo líder da escola bíblica, né? E aí isso vai ficar assim. Amém? Vamos lá, para o quarto aspecto da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo se relaciona de modo pessoal com outras pessoas. Com o apóstolo Paulo, nossa, como o Espírito Santo relaciona com Paulo. É muito importante você entender isso. Lá em Atos, capítulo 10, do verso 19 ao 21. Atos 10, do 19 ao 21. Irmãos, eu estou dando uma pausazinha falando o versículo para você conferir. É necessário que você olhe aí, porque é a escola bíblica, né? Às vezes você vai participar aí, e não é uma pregação não, é uma escola bíblica mesmo, amém? Então vamos lá, aliás, irmão, deixa eu corrigir, Atos 15, 28. Atos 15, 28, só correção, amém? 15, 28 diz assim: e percebeu bem o Espírito Santo, e a nós não impor, e a vocês nada além de seguintes exigências necessárias. Então nós precisamos entender que Paulo começa agora a relacionar a pessoa dele com a pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo dele, que o Espírito Santo relacionando com ele não exigiu nada mais do que aquilo que era necessário. E para nós completarmos a quarta pessoa da personalidade do Espírito Santo, vemos o relacionamento dele com Jesus, lá em João 16, 14. Amém? Esses são o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo relaciona com a pessoa de Jesus. Ele diz assim, ó: e ele me glorificará e receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo vai receber aquilo que é de Deus e vai transmitir a você por intermédio dele. O Espírito Santo vai receber de Deus e vai transmitir. Então eu quero que você fique bastante atento, né, para que você possa receber da pessoa do Espírito Santo. Irmãos, eu vou entrar agora na divindade do Espírito Santo, ou na trindade do Espírito Santo, né? Pode ser, ou na triunidade do Espírito Santo, né? Ou naquilo que os irmãos mais letrados estão ouvindo aí, possa entender. Amém? O Espírito Santo não é apenas uma pessoa, ele também é Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de relacionar com o Espírito Santo como se o Espírito Santo não fosse Deus. É meio que sem nexo você desmembrar isso. Se o próprio nome do Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, ou uns dizem divino Espírito Santo de Deus, está ligado à divindade de Deus, nós precisamos deixar isso bem claro, né? Sobre esse poder do Espírito Santo. Então vamos lá. Eu fiz umas outras anotações aqui fora da aula, para que ficasse bem mais claro para nós essa parte da trindade aqui, né? Ou da triunidade do Espírito Santo. Que a trindade é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Agora, do poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é uma das pessoas da trindade. Isso os irmãos já sabem.
possui os atributos concernentes do Pai, o Filho e o Espírito, que são onipotência, onisciência, onipresença. Nós precisamos entender esses atributos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem a onipotência? Se refere à origem de todo o poder que há no universo, tanto natural quanto espiritual. O Espírito Santo tem poder para isso tudo. Isso é a onipotência do Espírito Santo. O segundo aspecto é a onisciência, conhecimento total de todas as coisas. Nada se compara à sabedoria de Deus. Conhece o homem na sua totalidade, sabe pensamentos e intenção do coração, né? Então nós precisamos entender isso. E o terceiro aspecto do Espírito Santo é a onipresença. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, podendo penetrar o coração do homem. Amém? Então não há dureza, não há nada que o Espírito Santo não possa fazer. Então essa é a pessoa do Espírito Santo. Então vamos lá. O Espírito Santo é onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem toda a estrutura pronta para relacionar comigo e para você. Ele é Deus. Ele é Deus na nossa vida. Ele é Deus na vida da igreja. Então, quando nós falamos desses atributos do Espírito Santo, entendemos que esses atributos estão ligados à pessoa de Jesus, à pessoa do Espírito Santo, porque são um só. A gente divide como trindade, né? Até porque a Bíblia não relaciona essa trindade, nós aqui no entendimento falamos dessa trindade, nós vamos entrar. Primeiro, o Espírito Santo possui nomes divinos. Vamos lá? Primeiro, Espírito Santo de Deus. Esse é um dos nomes do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Segundo, Espírito de Cristo. Abre lá sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, verso 7. Atos 16, 7. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então, é o Espírito Santo de Deus. Só pode ser enviado por alguém em meu nome. Então, esse alguém enviado em meu nome é o Espírito Santo de Deus. Amém? O segundo ponto que eu quero que você anote aí também é Romanos 8, 9. Romanos 8, verso 9. Amém? Romanos 8, verso 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sobre o do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, qual é o Espírito? O Espírito de Cristo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Esse é o selo da promessa. Outros atributos da divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo possui atributos divinos. Divino, como eu disse, onisciência, onipresença, onipotência. E para caminharmos para a parte final, nesse último aspecto aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza obras divinas. A primeira obra divina que o Espírito Santo realizou está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 35. Foi quando o Espírito Santo concebeu Jesus em Maria. Vamos lá? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Isso aqui foi quando o Espírito Santo concedeu Jesus a Maria. Então, esses é a primeira obra divina que nós vamos relacionar no Novo Testamento para os irmãos, né? Segundo, foi agente de inspiração das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Amém?
Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Isso aqui já é... Pedro começa a falar sobre isso. Então diz assim: pois jamais as profecias teve origem na vontade humana, mas o homem falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Está vendo que o Espírito Santo aí é maiúsculo, nome de pessoa, Espírito Santo. Então esse foi o segundo. E o terceiro e último, estava envolvido na criação do mundo. Como eu disse lá no começo, Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Então, esse é a pessoa do Espírito Santo. Mas tem algo que é muito mais inerente e muito mais profundo para nós, é sentir a pessoa do Espírito Santo. É ter essa convicção de que o Espírito Santo é uma pessoa mesmo e nos relacionar com ele, falando. Até a sua oração vai mudar quando você conseguir relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa, porque ele vai entender, porque ele se move em nosso favor com gemidos inexprimíveis. O Paulinho vai achar ali para nós que o Espírito Santo intercede por nós, só para eu deixar para você aí o versículo que me fugiu da cabeça agora. Ele se move diante de nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É algo que nós precisamos entender. Você às vezes não sabe orar, mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você o tempo todo. O Espírito Santo está intercedendo por você o tempo todo. Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amado, eu quero deixar aqui para você a paz do Senhor, dizer para você que você possa ter aprendido com essa aula. Para mim é a novidade, eu acho ainda algumas grandes dificuldades em ensinar através do vídeo, porque gosto de sentir a presença dos irmãos, mas em breve nós estaremos juntos e provavelmente essa quarentena já está no final, já estamos nos últimos arremates e Deus vai abrir as portas da igreja para que nós estejamos juntos aprendendo mais do Senhor, amém? Quero aqui deixar o meu abraço, agradecer o Paulinho, a pessoa do Paulinho que tem se empenhado em fazer isso. O Espírito Santo levantou ele para nos ajudar nesses dias e tem sido uma peça fundamental. Paulinho, eu quero deixar aqui o meu abraço para você, para a sua família. Quero honrar a sua pessoa, a pessoa da Raquel e do pastor Marcos, com toda a sua família, porque você tem sido esse instrumento de Deus para que essa palavra continuasse, para que a igreja não esfriasse, para que nós não ficássemos sem nada. Então eu quero dizer para você, Paulinho, que está editando esse vídeo, não corta essa parte. Quero que os irmãos recebam essa palavra e que os irmãos também possam honrar a sua vida, possam cuidar de você. Amém? Conte aqui com o seu pastor, conte com os demais pastores e para isso nós vamos estar juntos. Amém? Deixo aqui a graça e a paz do Senhor com vocês. Boa noite a todos e boa aula. Compartilhe essa aula, faça as perguntas, porque estamos aqui para responder. Amém? Obrigados a todos.